Olá pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a contribuição assistencial. A gente viu que recentemente ela voltou, né? E a gente precisa entender um pouquinho melhor como é que funciona. Então vamos para o vídeo? Vamos então começar aí retrocedendo na história para a gente entender um pouquinho melhor essa situação. No Brasil a gente já teve essa figura da contribuição assistencial, ela existia aqui sim, mas lá em 2017, época que teve a reforma trabalhista, ela parou de ser cobrada, então ela não poderia mais ser cobrada e em 2017 a gente viu o fim então dessa contribuição. Agora, mais recentemente, em setembro de 2023, houve novamente uma discussão sobre isso, né? O STF voltou a conversar sobre esse assunto e definiu que sim, é possível cobrar essa contribuição novamente. Então, a partir de agora, essa contribuição assistencial ela voltou a ser cobrada. Qual o objetivo dessa contribuição assistencial? Ela serve para financiar a atividade dos sindicatos. Então, ela visa manter o funcionamento daquele sindicato. Uma dúvida que com certeza já vem logo de cara é: tudo bem, então eu entendi que é para manter a atividade do sindicato, mas e se eu não sou uma pessoa filiada ao sindicato, eu não sou sindicalizada? Eu ainda preciso financiar esse funcionamento dele? Eu preciso pagar essa contribuição? Então, ela sim permitida para aqueles que também não são sindicalizados. Então, é possível sim que você, mesmo que não seja filiado, sindicalizado, tenha sim que pagar essa taxa e eu vou explicar agora no vídeo de forma um pouquinho mais detalhada por quê. Para facilitar um pouquinho para a gente entender por que você, não sindicalizado, pode ter que pagar também essa contribuição assistencial, vamos voltar lá no imposto sindical. A gente sabe que esse imposto existia, era obrigatório e todos os funcionários tinham descontado um dia de salário na sua folha de pagamento e esse valor era repassado para o sindicato. Essa contribuição assistencial ela é diferente desse imposto, mas pode ser sim que você tenha que pagar. Por quê? Porque essa contribuição assistencial ela é feita em convenção coletiva. Então a gente sabe que a convenção coletiva é feita quando o sindicato das empresas e o dos trabalhadores negociam e chegam a um acordo e fazem a convenção coletiva. Nessa convenção coletiva pode estar sim previsto que você, trabalhador não sindicalizado, precisa pagar essa contribuição assistencial. Então, se estiver previsto lá, você precisa sim realizar o pagamento. Agora, detalhe, eu não quero realizar esse pagamento, existe alguma coisa que eu posso fazer? Existe sim. Muitas vezes, quando as empresas e o Sindicato dos Empregados pactuam nessa convenção coletiva a existência dessa contribuição assistencial, nessa mesma cláusula eles falam também, eles escrevem lá: olha, se você, né, empregado dessa categoria, não tem interesse em pagar essa contribuição, você pode manifestar a sua vontade de que não quer pagar e então não realizar o pagamento. Agora, como é que é a manifestação dessa vontade, né? A gente esperou até um pouquinho esse vídeo para a gente entender como é que isso ia funcionar na prática, porque a decisão que teve lá em setembro fala: olha, é possível sim que o empregado manifeste a sua vontade de que não quer pagar, não quer pagar essa contribuição, mas como é que ele vai manifestar isso? Justamente as convenções coletivas é que vão prever. Então, cada categoria vai escrever lá: olha, né, se você, funcionário que se enquadra aqui nessa categoria, nessa convenção coletiva, não quer pagar a contribuição assistencial, você precisa manifestar a sua vontade da seguinte forma, né? E aí vai especificar se você tem que encaminhar um e-mail, se você tem que ir presencial no sindicato, se você tem que fazer uma carta, como é que pode ser, né? Se alguém pode fazer por você, se alguém pode representar um grupo de funcionários, isso vai estar previsto lá. O mais comum que a gente está vendo acontecer durante esse período, né, entre setembro até hoje, a data do lançamento do vídeo, é que as convenções coletivas estão pedindo para ser feita por escrito, né, uma carta próprio punho, ou muitas vezes até indo presencial no sindicato. É uma situação que está gerando um pouquinho de problema, porque a gente sabe que existe um grande volume de trabalhadores, então para todos eles irem até o sindicato é uma situação complicada, inclusive muitas até vêm prevendo prazos, né, para que isso seja feito. Olha, né, aqueles que não querem pagar essa contribuição vão ter que, no prazo de 10 dias, comparecer ao sindicato. A gente sabe que isso muitas vezes é inviável, né? Então a gente está vendo essa situação acontecer e inclusive está acompanhando para ver se vai ter mais manifestações no sentido de organizar essa situação um
pouquinho melhor, porque a gente sabe que é um pouco conturbado, né, que todos os trabalhadores daquela categoria precisem ir presencialmente no sindicato para manifestar a sua ressalva, né, a sua vontade de não pagar essa contribuição. Então, a gente está observando ainda como é que está sendo a movimentação, mas a maioria das convenções coletivas está prevendo nesse sentido. Quem não quiser precisa vir presencial ou então fazer pelo menos uma carta de próprio punho, botando essa ressalva de que não quer pagar a contribuição. Agora, para aqueles que querem entender melhor quanto que é, né, para ver se eu vou querer realizar esse tipo de contribuição, esse tipo de financiamento ao sindicato, vamos aos detalhes, né? Novamente, como é uma contribuição que é feita em convenção coletiva, é estabelecida em convenção coletiva, lá é que fica escrito quanto que vai ser destinado, né? Por quê? Porque antes, o imposto sindical, a gente sabia que era um dia de salário, diferentemente dessa contribuição assistencial que pode ser definido na convenção coletiva um valor já fixo, então, por exemplo, R$50 por trabalhador, ou então um percentual, sim, do salário, 1%, meio por cento, 2%, isso vai ficar definido na convenção coletiva. Então, é necessário que você consulte para entender exatamente o valor que seria de contribuição assistencial. Agora, de novo, também é necessário consultar a convenção coletiva, em resumo, está tudo escrito lá, né? Também é necessário consultá-la para entender como é que vai ser a maneira de pagamento. A gente viu aqui na prática, durante esse período, que a maioria delas prevê que vai ser feito da mesma maneira que o imposto, ou seja, vai ser um desconto na folha do trabalhador. Então, foi fixado então na convenção coletiva que é 0,5% do salário, 0,5% do salário do trabalhador vai ser descontado em folha e vai ser repassado pela empresa para o sindicato. A maioria das convenções coletivas está prevendo essa condição, mas pode ser sim previsto condição diversa, né? Como condição diferente. Então, eu quero que o trabalhador pague um boleto, eu quero que o trabalhador pague através de transferência bancária, PIX. N situações podem acontecer, a gente precisa de fato consultar a convenção coletiva. Outra pergunta também que surge com relação à contribuição assistencial é a frequência, né? O imposto, ele acontecia um dia de trabalho por ano, né? Era feito esse desconto, né, equivalente a um dia de trabalho por ano. A contribuição, novamente, pode ser previsto em convenção coletiva a frequência dela. Então, pode ser que seja um desconto mensal, né? Pode ser que seja trimestral, pode ser que seja anual. Então, novamente, para aquelas pessoas que desejam contribuir e não querem manifestar a sua recusa, consulta bem direitinho a convenção coletiva para entender o valor que de fato vai ser repassado a título de contribuição assistencial e também a periodicidade, para a gente conseguir fazer uma conta um pouquinho mais completa de quanto que isso vai resultar realmente no financeiro né, do ano, por exemplo, que vai impactar ali para você. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? A gente viu então algumas diferenças entre o imposto e a contribuição assistencial. Se vocês têm uma opinião sobre essa contribuição, deixem aqui embaixo nos comentários se vocês acham que o retorno, né, digamos assim, dessa possibilidade de cobrança de alguma taxa, de algum tipo de pagamento para financiar atividades dos sindicatos foi positiva, não foi? Comenta aqui embaixo do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like e se inscrevam também aqui no nosso canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Até a próxima!